Que alegria estar aqui com os irmãos. Um dia desses passei por essa rua e Deus, não existe coincidência, né? Deus, Ele vai operando. Eu vi uma plaquinha assim, Escola Bíblica Dominical. Eu sou apaixonado por Escola Bíblica Dominical. Convidei meu filho, depois convidei minha filha e fomos nos aproximando. E foi um presente de Deus conhecer os amados irmãos, conhecer a igreja, começando ali do lado, na escola bíblica, né? Agora estamos juntos aqui, conversando com os irmãos ali fora e percebendo que o povo de Deus é igual em qualquer lugar. É um povo alegre, um povo brincalhão, um povo reverente, um povo que ama ao Senhor, né? Os irmãos podem se assentar, né? Nós, como Israel acabou de dizer, nós somos apenas instrumentos de Deus, né? A responsabilidade é muito grande de abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. Por isso que é com temor, com tremor, com reverência que nós abrimos a palavra de Deus. E Deus hoje, através do Espírito Santo que está presente, amém? Presente nesse lugar, presente em nossas vidas, morando no nosso ser, nos ungindo, não é isso? Ele quer falar contigo, Ele quer tocar o seu coração. E nós vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, 1 aos Coríntios, no capítulo 10, podemos nos colocar em pé reverentemente para a leitura da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Amém? Amém? Encontraram? Todos encontraram, né? Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento a Tua bênção, ó Deus, a Tua unção, que o Senhor esteja me capacitando para falar, que o Teu povo esteja capacitado a ouvir, ungido, Senhor, para ouvir também a Tua palavra e ouvir tão somente a Tua voz. Nós te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se eu coloco um pedestal aqui. Não, tá bom assim, tá bom. Muito bem. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Era uma igreja um pouquinho complicada, né? Não era? Era uma igreja que tinha, assim, muitas dúvidas, muitas angústias no coração. Era uma igreja que tinha problemas para entender os dons espirituais. Era uma igreja que tinha problemas com questão da imoralidade. Quem leu essa carta, né? Havia aquele na igreja que dormia com a mãe com a esposa do seu pai, tá? E eles toleravam, e Paulo ele tem que chegar e dizer algo e orientar a igreja. Era uma igreja que precisava de orientação, precisava de direção, precisava entender o caminho do Senhor, né? E Paulo ele começa então nessa carta a descrever e a tratar de diversos assuntos. Ele trata da questão da homossexualidade, que naquela época era algo
que não, alguns dizem, né, que é algo recente, mas era algo muito comum no meio das religiões pagãs. E Paulo tinha que orientar a igreja a respeito daquilo, tinha que orientar a igreja a respeito das comidas que eram oferecidas aos ídolos. E Paulo vai falando sobre diversos assuntos e tratando de diversos assuntos, e num dado momento ele conta essa história aqui, que é uma história do Antigo Testamento, história que é feita também para nossa edificação. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Eu entendo aqui que Paulo está dizendo: olha, se nós olharmos lá para trás, na época dos nossos antepassados, do povo de Israel, do Antigo Testamento, ali nós perceberemos que Deus nunca deixou o seu povo sem direção. O que era a nuvem? Né? A nuvem era a direção. Tem gente que gostaria muito de ter uma nuvem particular, né, na hora de tomar decisões. A pessoa é só olhar para cima. Para que lado que eu vou? Quando a nuvem estava andando, eu estava andando. Quando a nuvem parava, parava. Quando a nuvem parava um mês, parava um mês. Quando a nuvem voltava a ir, eles seguiam. Eles tinham direção, orientação. Paulo estava mostrando para aquela igreja que estava tão perdida a respeito de tantos assuntos, e muitas vezes acontece hoje nos nossos dias, né? Nós temos falado na escola bíblica dominical, quantas coisas estão acontecendo nas igrejas hoje em dia, né? Igrejas inclusivas, igrejas que querem fazer uma atualização. Imagine, uma atualização das Escrituras. Igrejas que estão tolerando o pecado, como a igreja de Corinto tolerava a imoralidade. Igrejas que não sabem lidar com o mundo em que vivem. Mas eu quero dizer que Deus, Ele nos dá ferramentas para que a igreja cumpra o seu propósito na terra. Existe um propósito para a igreja. Quando Deus plantou essa igreja nesse lugar, Deus tinha um plano, um propósito, um ideal para essa igreja. E essa igreja tem que cumprir o seu propósito, e vai cumprir o seu propósito, e está cumprindo o seu propósito. A igreja em São José, Deus plantou ali, porque tinha um propósito. E quando Deus planta uma igreja, quando Deus coloca um povo, uma igreja local, para ser arauto, testemunha, para que possam ter ali embaixadores do reino, Ele dá também condições para que essa igreja consiga cumprir a sua missão. E a primeira coisa que Deus nos dá, e a gente vê nesse texto, e Paulo está orientando a igreja dessa forma, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem. Primeira coisa que Deus dá é direção, orientação. Hoje nós não temos uma nuvem, né? Mas o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos diz assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Nós temos o Espírito que nos orienta, nós temos o Espírito Santo que nos guia, e Ele fala conosco. E se antes tinha uma nuvem que era do lado de fora, agora nós temos o Espírito Santo que é do lado de dentro, que habita o coração do crente, e o capacita e fala conosco interiormente, e nos dá o caminho, nos dá a direção, porque é difícil, né? Difícil saber o caminho. Isaías, no capítulo 55, o que diz lá? Diz assim que os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor não são os nossos caminhos. Né? Vamos ler, né? Melhor ler o texto. Isaías, no capítulo 55,
E pelo fato de os caminhos e os propósitos do Senhor serem muitas vezes diferentes dos nossos, porque muitas vezes nós pensamos de forma muito humana, né? Muito carnal, e pensamos dentro de uma lógica que é apenas nossa. Isaías 55, no versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós vivemos essa questão, porque muitas vezes nós queremos entender o caminho do Senhor, nós queremos entender a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, mas nós precisamos adentrar os pensamentos do Senhor, e nós só conseguimos isso se nós formos sensíveis à voz, à orientação, à direção do Espírito Santo de Deus. Sem isso nós estamos perdidos. Sem isso nós vamos tomar decisões erradas. Sem isso nós vamos dar passos que não agradam a Deus. Lá em Provérbios no capítulo 14, versículo 12, diz assim, que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. O Senhor não nos deixa sem orientação, mas o que Ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo. E agora, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, será que nós sabemos? Será que nós somos treinados para entender o que Ele fala? E Ele fala aqui dentro, porque Ele está dentro de nós. Nós precisamos mudar a mente. Nós precisamos comer a palavra. Nós precisamos desejar a palavra. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos ter aquela vida de oração que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos treinar o nosso espírito interior, nosso homem interior, para que no menor toque que seja do Senhor falando conosco, nós entendamos aquilo que o Senhor quer. Porque o Senhor tem um propósito para a igreja, mas o Senhor tem um propósito também para nós individualmente. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o povo de Deus reunido, e Deus, Ele nos orienta, nos dirige. E durante o dia era uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo, né? Uma coluna de fogo. Deus, Ele sempre aparece como fogo, né? Se nós formos ver lá no Monte Sinai, Ele vem como fogo. O monte ardia, e Deus falava com Moisés, né? Lá no caso de Elias, o que acontecia lá? Ele orou e veio fogo do céu, não é isso? E quando Salomão, ele inaugurou o templo, o fogo do Senhor também ali se manifestou. E quando João Batista fala sobre Jesus, ele diz o quê? Que ele não era digno nem de atar as suas sandálias, mas que viria alguém, e esse alguém ele batizava com Espírito Santo e com fogo. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Vieram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles que estavam lá reunidos em oração, por causa da promessa do Pai, promessa de Jesus, né? Que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo da promessa. E muitas vezes o que falta em nós é esse calor que nos guie de dia e de noite,
nos momentos de claridade, nos momentos escuros da vida, mas que a gente perceba esse calor de Deus em nós, orientando e dirigindo a nossa vida. Às vezes nós nos perguntamos, né, por que será que as coisas não acontecem? Eu me lembro da história do filho da Sunamita, que faleceu. Lembram da história todos, né? Aqui tem escola dominical, é fácil. Então, o que aconteceu? Ela foi atrás de Eliseu, do homem de Deus, e Eliseu vendo aquela mulher de longe, diz, alguma coisa acontecendo, mas o Senhor não me revelou, Deus não tinha falado ao coração dele. Mandou Geazi, Geazi foi lá na frente, Geazi era o moço, né, o auxiliar dele, vamos dizer assim. E Geazi perguntou, vai bem contigo? Vai bem com o teu filho? Vai bem com o teu marido? Ela disse, vai bem. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ela se dobrou, angustiada pela morte do filho. E Eliseu disse assim, Geazi, pega aí o bordão, corre na frente e toca na criança para que ela ressuscite, né? E ela disse, não, eu quero que você vá. E quando Geazi chegou e tocou naquele menino, o que aconteceu? Um bordão gelado. Alguém que não tinha o calor, o fogo do Espírito. Mas Eliseu, quando chegou lá, ele abraça aquele menino, ele se deita sobre aquele menino, para que o calor do seu corpo estivesse em contato com o gelo daquele corpo morto. E aquele calor da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da comunhão com Deus, aquele calor que nós precisamos ter. Nós precisamos da coluna de fogo. Só que a coluna de fogo já não é aquela que a gente vê assim como no Antigo Testamento, mas é aquela que brilha dentro de nós. Moisés, quando desceu do monte, ele não sabia que seu rosto brilhava, iluminava, né? Porque ele estava diante da presença de Deus. Mas só que o rosto que brilhava, o brilho era desvanecente. E ele colocava um véu para que o povo de Deus não visse que ele estava perdendo aquele brilho, aquele calor. Mas Paulo, ele diz o quê? Paulo diz assim, nós não somos como Moisés, que colocava um véu para que o povo não percebesse que aquele brilho desvanecia. Nós não somos. Sabe por quê? Porque o brilho do rosto de Moisés, é que ele estava ali na presença de Deus, era o reflexo da graça de Deus sobre ele. Mas hoje em dia o brilho do Senhor está dentro de nós, por isso não desvanece. Por isso que nós, como crentes, como povo de Deus, nós temos a obrigação de chegarmos, e a nossa presença em qualquer lugar, seja uma presença brilhante, seja uma presença que marque, seja uma presença que as pessoas possam ver que ali tem a graça de Deus, que ali tem o poder de Deus, que ali tem a palavra de Deus, que ali tem o milagre de Deus. E não é a pastora apenas, é a igreja. Precisamos desse fogo da presença do Senhor. Tem uma história muito antiga que fala de uma igrejinha do interior. A igrejinha estava lá há muito tempo, não crescia, não se desenvolvia, né? E eles estavam acomodados, não é o caso dos irmãos. Mas essa história é engraçada, porque aquela igreja no interior, um dia pegou fogo. Ela incendiou. E os vizinhos vieram para ajudar a apagar o fogo, né? A comunidade se reuniu trazendo água e tal.
E uma das pessoas que estava lá ajudando a apagar o fogo, ela disse assim, ela era uma vizinha, era um vizinho ateu. E uma mulher olhou, o senhor é nosso vizinho, está nos ajudando, o senhor nunca veio na igreja, né? Mora aqui do lado e nunca tinha vindo na igreja. E aquele homem respondeu, também essa igreja nunca pegou fogo? Evidente que não é literal, mas se tiver fogo, o povo vai vir. Tem um grande pregador que disse assim que se a igreja quiser um avivamento, tem que colocar fogo no púlpito, tem que colocar fogo na vida dos irmãos, e o povo vai vir para ver o fogo queimar, que é o fogo da presença do Senhor, da graça do Senhor, da nuvem que nos conduz, da coluna que nos mostra o caminho que devemos seguir. Mas esse é o primeiro recurso, né, que Deus nos dá para nós cumprirmos a nossa missão. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o nosso texto fala de um segundo recurso. 1 Coríntios, no capítulo 10, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Uma coisa muito interessante, que Deus nos conduz, mas Deus não nos conduz do jeito que a gente pensa. Os caminhos do Senhor são mais altos. E quando Deus tira aquele povo lá do Egito, eles estão indo num caminho que seria o caminho mais curto. Seria o caminho talvez mais fácil. Vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo no capítulo 13. E nós vamos ver como que Deus nos guia e nos direciona. E como que Ele nos prepara para nós cumprirmos a nossa missão. Êxodo no capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar. No versículo 20 diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. No capítulo 14, versículo 1 diz assim: Deus disse a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E no versículo 10 do capítulo 14 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais curto. Por que será? Porque nós precisamos, irmãos, ser treinados por Deus. E esse treinamento de Deus na fé é um treinamento que depende de nós passarmos por situações de impossibilidade. Às vezes nós reclamamos que estamos cercados, que tem um mar na frente, que tem um deserto, que tem um exército de faraó atrás, e a gente chega naquela encruzilhada, naquela situação que não tem saída, que não tem caminho. E daí o que nós vamos fazer?
nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos chorar. Deus, Ele está nos preparando para algo grande. E para nos preparar, Ele precisa nos provar. É o momento de seminário. É o melhor seminário que alguém tem. Quando a única coisa que pode agir para te livrar de uma situação de impossibilidade é a manifestação do poder de Deus e da graça de Deus. Por isso que Paulo, ou melhor, lá em Tiago, diz o quê? Tende grande alegria o passardes por diversas provações. Alegria, passar por provações. Por quê? Porque é a provação que vai fazê-lo aprovado, com a musculatura da fé preparada para os desafios. Você precisa ser batizado no mar. Você precisa passar por aquele momento de apuro, de angústia, de sofrimento, de dor, aonde você tem que dobrar o joelho, aonde você tem que clamar, aonde você tem que chorar, aonde você tem que levantar as mãos para os céus, aonde você olha para o amigo, não vê solução, olha para o parente, não vê solução, olha para o governo, não vê solução, exércitos te cercando de todos os lados, e naquele momento você tem que se prostrar e depender totalmente de Deus. É o batismo do mar. É das impossibilidades. No livro de Oséias, Deus fala assim, se referindo ao povo de Israel. Ele diz assim, que conduziria aquele povo. É melhor nós lermos, né? Oséias, no capítulo 2, fica logo do lado do profeta Daniel, tá? Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe ao coração. No deserto, Deus tem o contato direto lá no seu coração, porque ali você vai estar com o coração preparado para ouvir. E é muito interessante o versículo 15 que diz assim: ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Os irmãos sabem qual que era o vale de Acor? O vale de Acor era aquele vale onde Acã, quando foi pego com a capa babilônica e com a prata e o ouro que era para ser reservado como tesouro do Senhor, e ele viu aquela capa babilônica e ele catou. Então a capa babilônica é quando você vê algo do mundo e você quer catar e levar para a tua casa. E o ouro e a prata é aquilo que pertence ao Senhor e você não quer devolver ao Senhor. Deus diz para você ofertar e você diz: não, eu vou guardar. Deus diz para você dizimar: não, eu vou guardar na minha tenda. Acã fez isso. E ele foi parar no vale de Acor. E lá ele recebeu o juízo de Deus. Juízo terrível sobre ele, sobre seus parentes, sobre sua família, sobre seus filhos. É o vale de Acor. Só que aqui no livro de Oséias diz assim: olha, eu vou te atrair para o deserto, eu vou falar no seu coração, e eu farei com que o vale de Acor seja a porta da esperança. Significa que a porta da esperança era o caminho do deserto, era o caminho do sofrimento, era o caminho da dor, onde você é moldado, você é trabalhado, e quando você é moldado, é trabalhado, é amassado, é
esmagado muitas vezes pela mão de Deus e você não vê solução, mas daí você clama, você pede e Deus restaura e você tem experiência com Deus. Aquele vale do sofrimento se transforma na tua porta de esperança, que transforma a sua vida, transforma a vida da sua família, transforma a vida da igreja. Tende alegria ao passar por provações. Eu me lembro quando o profeta Elias foi treinado por Deus, né? Ele teve que aprender a ser sustentado por corvos, né? Evidente que não é o corvo aqui do Brasil. O corvo era um bichinho, se os irmãos leiam lá, quando Deus fala com Jó, no livro de Jó, ele menciona corvo, né? O corvo é o bicho egoísta, que não dá comida nem para os seus filhotes que morrem de fome. O corvo daquela região era ladrão. Se o filhotinho dele estivesse comendo, ele roubava a comida da boca. E Deus disse: eu vou te sustentar com os corvos. Depois com uma viúva. E quando passa aquele tempo, chegou o momento de Elias orar para que chovesse novamente, né? 3 anos sem chuva, 3 anos de seca. E o texto é muito marcante, porque Elias, ele vai e ele se dobra. Diz a palavra de Deus, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, que Elias no versículo 41, 18, 41, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Essa posição, sabe o que é? A posição da mulher naquela época, quando ia dar à luz, dobrada, com o rosto no joelho, uma posição para aquele homem talvez humilhante, mas era a ideia de que o sofrimento, a angústia e o desejo pelo milagre, ele estava parindo um milagre, ele estava pedindo um milagre, ele estava clamando a Deus por aquele milagre em prol do povo, e se põe naquela posição, com a cabeça entre os joelhos, dobrado, e ele diz para o moço: vai lá e vê se vem chuva. E o moço foi, voltou, disse nada. E ele ali naquela posição, clamando, pedindo, orando, buscando. E ele disse para o moço: vai lá e veja. Ele foi lá a segunda vez, voltou, nada. E ele orava. Foi a terceira, foi a quarta vez, e Elias ali. Foi a quinta vez, foi a sexta vez. Na sétima vez, ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho do punho de um homem, lá longe. Levanta, vamos correr que vem chuva. O quanto ele clamou. E ele correu tanto que ele ultrapassou a carruagem de Acabe, né? Na sua corrida. Irmãos, o deserto é quando temos que clamar diante das impossibilidades. E quando você passa por esse batismo do mar que se fecha, você se levanta para realizar o propósito que Deus tem. Porque os desafios são grandiosos. Deus não dá para essa igreja um desafio e seja fácil. O desafio da igreja tem que ser proporcional ao tamanho do Deus que ela serve.
E Deus nos prepara para isso. Nós vamos ver o último. Falaria mais, é que eu falo muito. Então, eu quero deixar com os irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, é o nosso texto, algo que chama a atenção. Diz assim: em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Isso está no versículo 2. Em Moisés. Lá em Hebreus diz assim que Moisés era servo. Não é verdade? Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler esse texto ainda. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser, do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho. Moisés foi fiel como servo. Cristo foi fiel como filho. Aquele povo que nós lemos agora há pouco, eles estavam em Moisés. Olha o que diz o texto, né, lá de 1 Coríntios 10. Diz assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Em Moisés. Quanto maior glória é nós estarmos em Cristo, que é Filho. A palavra de Deus, ela diz assim, que nós em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo é que nós andamos, em Cristo é que nós somos igreja, em Cristo é que nós fomos salvos. Tem gente que quer andar em Moisés ainda, né? É semelhante àquela corrida maluca que aparece lá em Hebreus, né? Quando o escritor aos Hebreus diz assim: vocês não chegaram naquele monte lá atrás ardendo em fogo, mas vocês chegaram na Jerusalém celestial, aos espíritos aperfeiçoados dos justos. Vocês chegaram a Jesus, o autor da nova aliança. Vocês chegaram na região celeste. Vocês chegaram na Sião de Deus, porque nós estamos em Cristo. Deus proveu uma liderança aqui para eles. E quando Paulo fala assim que em Moisés eles foram batizados na nuvem e no mar, mas nós somos batizados em Cristo, no Espírito, no meio das provações do deserto. Deus é que nos treina, Deus é que nos capacita, e Deus é que provê para nós também o alimento espiritual. Diz assim no versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Deus nos provê o alimento espiritual. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. E um dia Jesus, ele falou assim lá em João, ele diz assim: se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele falou com respeito ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Sabe por quê? Porque a rocha precisava ser ferida. Lá no deserto, a rocha era ferida e minava
água, agora na nova aliança, a rocha, que é Jesus, precisou ser ferida. Ferida na cruz do Calvário. E quando ele foi ferido, levado, depois da ressurreição, ele derramou essa água sobre nós, que são os rios de água viva, que fluem para aquele que se alimenta, para aquele que bebe, para aquele que crê, para aquele que busca a direção de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos neste momento. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja naquela fase de passar pelo mar, passar pelo deserto, né? Você olha diante de você e vê tantos obstáculos, tantos problemas, tantas angústias. Às vezes é o desemprego, às vezes é a enfermidade. Muitas vezes são as batalhas, as lutas da vida que vêm te prendendo, te cercando de todos os lados. E Deus, na verdade, está te preparando, te treinando, te dando estrutura espiritual para vencer coisas maiores que virão. Talvez você ainda não tenha experimentado a direção do Espírito Santo dentro do seu coração, você ainda não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus, Ele quer fazer com que você se torne uma pessoa sensível ao Espírito Santo, se alimentando da palavra, buscando em oração. Deus está te chamando para esse compromisso com Ele, que depende de dedicação absoluta. Deus, Ele nunca aceita o resto, o pouco, a metade. Ele quer você inteiro, completo, pleno. Israel falou dos apóstolos que foram açoitados e voltaram contando o que tinha acontecido. Só que quando eles voltaram, eles estavam alegres porque foram considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Talvez eles olharam as suas marcas e lembraram daquela ocasião em que Jesus apareceu ressuscitado e mostrou para Tomé: olha, Tomé, olha aqui, ó, olha as minhas marcas. Seja crente. Eles provavelmente pensaram assim: eu também tenho marcas, porque eu me dediquei, e o Senhor me considerou digno de sofrer pelo seu nome. O apóstolo Paulo, na igreja da Galácia, ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do naufrágio, do apedrejamento, da fome, da nudez, dos naufrágios. Mas tudo isso é preparo para glorificar o nome do Senhor. Faça agora um compromisso de entrega total ao Senhor, dizendo: Senhor, não importa o que seja, não importa o que venha, eu vou cumprir o teu propósito. O Senhor me deu aquilo que eu preciso, o Senhor me guia, o Senhor me dirige, o Senhor me dá o alimento, a provisão, o Senhor me dá a unção. Eu vou fazer, mesmo que doa, vou cumprir o teu propósito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos tão pequenos e tão frágeis e muitas vezes reclamamos, ó Deus, de problemas que vêm sobre a nossa vida, de desertos, de dificuldades. Mas hoje nós queremos reconhecer que o Senhor é soberano e que tudo está nas tuas mãos. E cada momento da nossa vida, o Senhor nos prepara para glorificarmos melhor o teu nome, para exaltarmos melhor o teu nome.
Eu quero colocar o teu povo agora, Senhor, na tua presença. Peço a Deus a unção do teu Espírito, peço a direção do teu Espírito, peço que o Senhor dê a cada um a sensibilidade para ouvir a sua voz e caminhar contigo. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?